Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem conhecida do mundo espiritual, mas por um ângulo, digamos, surpreendente, o da física. Vamos ver como conceitos que parecem distantes, tipo ressonância e repulsão, podem, na verdade, nos dar uma clareza incrível sobre como a negatividade funciona. Bora mergulhar nisso! Essa frase, com certeza, todo mundo já ouviu, né? É uma ideia central em muitas filosofias, que o nosso estado interno, de alguma forma, atrai situações parecidas do lado de fora. Se alguém vive no medo, parece que mais e mais motivos para ter medo aparecem. Mas será que é simples assim, uma atração direta? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque lá na escola, a gente aprendeu sobre eletromagnetismo, certo? Dois elétrons, os dois com carga negativa, se empurram, se repelem. Duas cargas positivas fazem a mesma coisa. Então, como é que uma vibração negativa poderia atrair mais negatividade? Pela lógica da física, não deveria ser o contrário? É exatamente esse aparente paradoxo que a gente vai desvendar. Olha só como a contradição fica clara aqui. De um lado, a metafísica fala que semelhante entra em sintonia com semelhante. Do outro, uma lei fundamental da física diz que semelhante se afasta. Para entender como essas duas ideias podem, de certa forma, fazer sentido juntas, a gente precisa de uma analogia um pouco melhor. E aqui entra o nosso primeiro grande conceito, a tal da síndrome do violão desafinado. É com ela que a gente começa a perceber que talvez a palavra atrair não seja mais correta. O mecanismo por trás disso tudo é bem mais sutil e, sinceramente, muito mais fascinante. A palavra-chave aqui é ressonância. Imagina um quarto com vários violões encostados na parede. Se a gente toca a corda Lá de um deles, o que acontece? As cordas Lá de todos os outros violões no quarto começam a vibrar sozinhas, de leve. Elas não foram atraídas, elas simplesmente responderam a uma frequência que já estava no ar, uma frequência para a qual elas já estavam afinadas. E é exatamente assim que o processo funciona com a gente. Não é que a negatividade do mundo está lá fora caçando alguém. É que, quando estamos num estado de medo, de frustração, de vitimismo, a gente se torna como aquela corda de violão, já afinada na nota da negatividade. A influência externa só encontra um lugar que já está compatível, um lugar para ressoar. Então, peraí. Se o problema está afinado na frequência errada, a solução se torna muito, muito clara. Não se trata de lutar contra as vibrações que vêm de fora ou construir um muro. Se trata de mudar a nossa própria nota. Vamos ver como fazer isso. E aqui está o grande clique, o momento em que tudo faz sentido. O ponto crucial é esse. O esforço não tem que ser para fora, para combater a negatividade do mundo. O esforço é para dentro, para gerar uma nova frequência. Em vez de ser o violão passivo que só ressoa com o que vem de fora, a ideia é se tornar o músico que escolhe ativamente a canção. Isso nos leva direto para a estratégia prática. Como criar uma, digamos, incompatibilidade vibracional. E é aqui que a nossa analogia da física volta com tudo, mas de um jeito muito mais poderoso, usando a ideia de repulsão a nosso favor. Pensa assim, a negatividade, como o medo ou a raiva, tem uma carga energética, vamos chamar de negativa. Ao cultivar ativamente estados como amor, gratidão, paz, a gente não está só criando uma vibe boa. A gente está, de fato, gerando a carga oposta, a positiva. E o que acontece na física quando cargas opostas se encontram? Elas se repelem. A negatividade, então, simplesmente não acha mais um ponto para ressoar. Ela é repelida. Essa talvez seja a analogia mais perfeita. Ninguém precisa lutar contra a escuridão num quarto. É só acender a luz. A escuridão não é uma coisa para ser combatida. Ela é, na verdade, a ausência de algo. Da mesma forma, a negatividade perde a força não porque a gente luta contra ela, mas pela simples presença de uma frequência interna elevada, luminosa. E com isso, a gente chega ao ponto central da nossa análise. A verdadeira proteção não vem de fora, não é uma armadura. Ela vem de uma profunda transformação interna. O poder não está em repelir, mas em ser. E como se faz isso na prática? Bom, existem ferramentas internas muito poderosas para isso. Praticar a gratidão, o perdão, a compaixão, isso não é só um conceito bonito. São formas ativas de literalmente mudar a corda que a gente está tocando, de elevar nossa frequência interna de propósito. E essa aqui é a mudança de perspectiva final. A nossa energia vai para onde a nossa atenção está. Se o foco é ficar lutando contra o que não se quer, a energia continua sintonizada ali, no problema. O convite, então, é mudar o foco totalmente para a criação do estado interno que se deseja. Não se trata de afastar, se trata de se tornar.
Então, no final das contas, o jeito mais eficaz de lidar com a negatividade não é através do combate, da luta, da resistência, é através da irradiação. Ao nos tornarmos uma fonte de luz, de amor e de paz, a escuridão, por sua própria natureza, simplesmente não encontra mais espaço. O segredo não é lutar, o segredo é brilhar.